Tudo bem? Tudo bem? Boa noite. Boa Viu, noite. gente? Ó, às vezes é difícil a gente dar uma penada aqui, mas depois dá tudo certo, Depois dá tudo certo. não é Eu verdade? só não estou te vendo. Problemas Você não tá me técnicos, vendo? mas bora. Ai, meu Deus. Não. Mas tá me Você está ouvindo? me vendo, hein? Estou te ouvindo Ai, que tranquilamente. bom. Que ótimo, então. Eu estava aqui começando a falar, né, da nossa live. Toda semana, o Michele, a gente tem essa live de quinta com conteúdo de primeira. E o conteúdo de hoje promete, é de primeiríssima qualidade, porque a gente vai falar sobre empreendedorismo para advogados, advogadas e principalmente como é que as coisas... Né? Como Shelly, isso aí, E gente. como foi, né? Eu empreendo há 7 anos, né? Quando eu fiz uma transição de carreira, em 2017, eu não tive outras opções. Eu entrei na estatística, né? Comecei um negócio, porque no mercado não ia aceitar uma grávida, recém-formada, engenharia na época, e eu tive que apelar para uma coisa que eu nunca achei que eu ia ter que fazer, que seria abrir um negócio. Mas eu sou formada em administração financeira, sou pós-graduada em gestão de negócios pela FGV. Fiz depois, porque eu queria muito trabalhar em casa por causa do bebê. Sim. Então eu fui estudar mais sobre marketing, acabei fazendo uma pós sobre marketing digital. E depois eu tive alguns problemas no meu percurso, muito relacionado ao comportamento do meu filho. E aí eu tive esse despertar de querer conhecer o ser humano no Ó. sentido mais completo. E Uhum. através de algumas pessoas, referências que eu comecei a conversar, entender sobre esse comportamento, além da psicoterapia que ele fazia na época, eu falei assim, eu vou trilhar esse caminho, né? Já estou fazendo marketing, a gente já entende um pouco sobre comportamento, agora eu vou fazer psicanálise e acabei postando uma psicanálise para o contemporâneo. E peguei todo esse conhecimento, todas essas dores, Uhum. inclusive tinha muita coisa envolvida nessa questão, né, de ser mãe, mulher, empresária. E Muita. aí a gente montou um método para ensinar outras mulheres a como focar naquilo que é essencial na vida. Né? A gente não vai dar conta de tudo, tá tudo bem, tá tudo certo, mas tem alguns pilares que a gente precisa focar para que a vida consiga caminhar em harmonia, né? Tanto na pessoal quanto de negócio. E assim nasceu hoje a Emanas Group. A gente é uma escola de negócios para mulheres, na qual a gente gosta de falar que primeiro olhamos a dona do CPF, né? A pessoa Sim. que está por trás do negócio, para depois a gente falar de negócio de fato. Porque a gente sabe que empreender, para dar aquele pontapé, a gente precisa entender os medos. Né? Eu sou uma Uhum. empreendedora que sempre falo para as pessoas: tem medo? Primeiro analise seu medo. Porque quando a gente vai com medo, a gente pode ser um pouco irresponsável, né? Então, eu gosto de frisar, entenda um pouco o medo. Às vezes o medo é um feeling que a gente não consegue entender no momento. Uhum. E então analisa, percebe o mercado e vamos depois com o conhecimento. Então, eu quebro um pouquinho esse paradigma do vai com medo, não vai não. Vamos entender o medo, vamos pegar na sua mão, vamos te fortalecer primeiro para você entender como que vai ser sua caminhada empreendedora, para você realmente assumir o risco de fato, porque empreender é isso, né? Assumir o risco daquilo que você vai entregar para a sociedade, né? E isso tem um valor muito grande para as pessoas que vão aderir, vão comprar um produto ou um serviço da gente, né? Nossa, maravilhoso. E você falou tantas coisas que eu acho que se encaixam tanto na vida, né, principalmente das advogadas, né, que vivem muito essa realidade de serem mães, esposas às vezes,
ou ainda são estudantes, né? Porque o advogado é um eterno estudante, ele está sempre fazendo inúmeros cursos e tem que dar conta de casa e daquilo tudo e de todos aqueles cursos. E a pessoa se vê extremamente assoberbada. E a maior parte dos advogados é autônomo e Sim, eles empreendem, né? Então, o escritório dele é o empreendimento dele, né? Então, ele tem inúmeras tarefas, inúmeras atividades que ele precisa dar conta. E isso pode trazer essa sensação que você falou, né? Da pessoa estar estafada, dela não saber por onde ela começa, dela ficar completamente desorganizada, enfim, e acaba atrapalhando muito, né? sim, Em todos os setores da vida, né? Não só no profissional, mas nos setores, né, pessoal, no social, enfim. E aí você pode estar perguntando em Daphne, até agora eu não estou entendendo aonde vocês estão querendo chegar. O que é que custas tem a ver com isso tudo? Já entendi, minha vida é uma loucura também, já entendi isso, mas e as custas nessa história? Gente, você saber custas processuais para você, advogada, que atua no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, eu sei que essa é mais uma tarefa que toma muito tempo seu. Muito tempo no escritório. Tempo esse que você podia estar dedicando a todos esses setores que a gente está aqui comentando da sua vida. E exatamente. eu sei que é um tema complexo, que é um tema que às vezes você olha e fala assim, ai, nossa, que preguiça só de pensar. E aí, seguindo essa linha de raciocínio, muitas pessoas, muitos advogados, às vezes, acabam fazendo, sabe o que, Shelly? Eles viram e falam assim, ah, quer saber? Não vou me dedicar a isso, não. Deixa, isso aí vai ser só um detalhe. Não vou estudar isso, não vou me dedicar a isso. Quando pintar a necessidade de eu recolher custas, eu vou lá, recolho qualquer coisa e espero, porque aí o cartório certifica e me intima para complementar, para fazer a correção dessas custas. Só que o que acontece é que no final você está perdendo mais tempo ainda, porque nisso você está perdendo tempo no processo. E aí, aquilo que você poderia ter resolvido com uma petição no processo, você vai levar aí mais alguns meses para ser intimado para essa correção. E daí mais alguns meses para isso, de repente, ir para a apreciação do juiz. E com isso, você leva muito mais tempo de trâmite em cada processo e os seus processos demoram muito mais. E às vezes, sabe o que significa o seu processo demorar mais? Significa que você tem menos tempo para prospectar mais clientes. E aí você conseguir crescer o seu empreendimento, que é o seu escritório, né? Então, assim, eu sei que para muitos advogados as custas parecem um detalhe no meio dessa imensidão de coisas que você tem para fazer no seu dia a dia, que eu entendo perfeitamente. Eu sei como é que é. A Shelly sabe demais como é que é também essa vida louca de ser mãe, esposa, empreendedora, nananana, 300 mil coisas que a gente é. Mas você precisa focar, como a Shelly falou aqui, naquilo que vai te trazer realmente resultado, naquilo que é realmente importante. E eu tô chamando a atenção, Shelly, dos advogados, para algo que eles achavam antes que não era importante, mas que é muito importante, sim. Muito. Porque não é só essa questão de tempo de trâmite processual. Além disso, quando você não sabe, né, informar o seu cliente sobre quanto aquelas custas vão, enquanto elas vão ficar para o cliente, né? Você não sabe dar essa informação, pode ser que você venha depois com uma notícia bombástica para esse cliente. Sabe, Shelly, o que acontece? Eu faço essa conferência de custas lá no tribunal, né? Até, gente, para quem está chegando aqui, não me conhece ainda, eu sou Daphne, né? Eu trabalho no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. E
uma das minhas principais funções é fazer essa conferência do recolhimento de custas. E eu tô vendo que entrou muita gente aqui que te acompanha, Shelly, que às vezes está meio por fora do direito. Vou até explicar um pouquinho que vai ficar mais fácil das pessoas entenderem. A justiça, gente, em regra, ela não é gratuita. Você precisa pagar para entrar na justiça, para entrar com as suas ações. E é esse pagamento que se chamam as custas processuais. Então, Exato. quando o advogado não sabe, e as custas, além de tudo, tem esse porém importante, que aqui no Rio de Janeiro, né, em cada estado, existe uma regra específica. E as regras aqui do Rio realmente são regras assim complexas, que envolvem muitos detalhes, que são muitas leis, muitas normas espalhadas por muitos lugares. E às vezes os advogados ficam realmente perdidos, porque não tem aquilo tudo organizadinho, compilado, para você só chegar lá, bater o olho e saber exatamente como se aplica aquela regra ao caso concreto, né? Então, às vezes o cliente chega para ele fala assim, ah, não, olha só, isso aqui vai ficar em... Ele faz lá a conta, R$ 5.000. Porque, além... E tem esse detalhe, custas aqui são caríssimas. Aí chega lá no cartório pra gente, a gente vai certificar, fala assim, olha só, essa aqui não é 5.000 não, falta mais 5. Ou falta mais 10. E aí imagina dar essa notícia, olha só, lembra aquele seu processo que ia ficar em R$ 5.000? Então, tem que pagar mais 10. E não é assim, paga quando você puder. Tem 15 dias para pagar. Senão você já perde a ação no começo. Essa ação é cancelada a distribuição. Então, é uma situação muito grave, que tem consequências muito graves, né, para o processo e para o seu cliente, para a vida financeira do Exatamente. seu cliente. Né? Então, é algo que o advogado precisa sim, o advogado precisa sim saber. Não é um mero detalhe, gente. Não é um mero detalhe. E, Daphne, é interessante você pontuar isso, porque a gente acaba caindo naquilo que a gente sempre conversa, né? Quando você se torna um advogado especialista naquilo, naquela área, naquele assunto, né? Quando você se torna uma autoridade naquilo, você consegue ter mais tempo para você realmente estudar de ponta a ponta todo o sistema que você precisa percorrer, né? E as custas, entender ali dentro dos processos, né? Que o processo, alguns vai realmente acontecer coisas muito diferenciadas, tem as suas particularidades. Mas quando você entende daquele assunto, você consegue se antecipar das surpresas que poderiam vir, né, dentro desse processo. E você consegue ali, né, dentro da negociação com o cliente, antecipar possíveis passos que possam ocorrer. Mas quando você antecipa, você passa essa confiança para o seu cliente, né? Opa, ele me informou isso. Ah, mas eu vou no mais barato. Talvez o mais barato você não tenha a entrega, que aquele que te entregou um passo a passo ali de como que pode percorrer o seu processo, não teria com o outro. Por quê? Porque ele te antecipou, né? A gente costuma falar que no empreendedorismo que quem se antecipa é rei. Porque ele consegue dar aquela sensação para o seu cliente, além do conforto, né, de estar ali acolhendo todas essas dúvidas que pode acontecer, mas você também consegue antecipar para ele previsão de gastos que terão com as custas, né? Por isso que é importante você vir com esse tema de custas, para as pessoas não serem pegas de surpresa no futuro. E é uma forma dos advogados também entender ele como não somente sendo um profissional liberal, mas que sim, ele pode pensar como um empresário para solucionar as dores diretamente dos seus clientes e sendo aí referência, porque ele realmente é uma pessoa que conhece, que entende de cabo a cabo o que vai acontecer naquele processo, dando assim para ele o benefício de ser a pessoa mais confiável, podendo ter até mais clientes querendo ele como profissional, porque é uma pessoa de referência no assunto. Exatamente. E você falou um ponto super importante, que pode ser, olha que interessante,
que eu imagino que alguns advogados possam ter esse receio. Ah, Daphne, mas olha só, se eu antecipar para o cliente que ele vai ter que pagar X mil reais de custas e ele vai em outro advogado fala, não, mas não é tudo isso, não. Porque, gente, as custas, tá? Não é para cada cliente, não. É uma tabela fixa do tribunal e que você encaixa lá no seu caso, nos pedidos que você está fazendo. Né? E aí, às vezes, o segundo advogado é procurado e fala, não vai ficar tudo isso, não. E aí o cliente fala, eu vou naquele que me falou que as custas vão ficar mais baratas. Gente, o advogado não tem ingerência sobre isso. E aí, a pessoa vai levar aquela baita surpresa e vai se arrepender muito e vai virar e falar assim, poxa, pode até ser que isso aconteça uma vez com essa pessoa, porque ela vai voltar imediatamente para o outro advogado que alertou ela lá no começo, que falou, olha só, essa ação vai custar isso, isso e isso, e vai listar para você exatamente tudo que você vai precisar investir naquela ação, né? Então é muito importante ter essa informação, ter esse conhecimento. E quando você é um advogado generalista, né, que você tem uma ampla gama de público que você quer atender, às vezes a pessoa pode ter, o advogado, né, o profissional pode se perder, porque ele não se atenta a todas as surpresas que possam vir a ocorrer dentro de um processo administrativo. Eu sei que quando a gente fala dentro do empreender, né, eu tenho algumas advogadas aqui na minha base, que são alunos, que são membros do clube. Quando a gente fala para a pessoa, foca, seja especialista numa área, entenda de ponta a ponta como que você pode solucionar dentro desse assunto, né, dentro dessa matéria jurídica. Como que você pode ser a pessoa que vai solucionar realmente esse problema que o cliente está trazendo para você. Elas ficam meio assustadas, tipo, nossa, mas e as outras pessoas que chegarem até mim? As outras pessoas que chegarem até você, você vai estar inserida no meio com outras pessoas que têm gabarito semelhante ao seu, né? E assim você pode trocar essa clientela, né? Eu não sou especialista realmente nisso, mas conheço a Silvia, que está aqui assistindo a gente, que é especialista em LOAS. Então, né, quando a gente começa a entender o movimento, o mercado, as estratégias de como conseguir prospectar mais clientes, entendendo que quem fala com todo mundo tem dificuldade de atender com excelência e qualidade todo mundo. Quando você é especialista numa área, você consegue entregar de fato aquilo que a pessoa precisa, porque você entende o processo completo, né? Até para você prospectar cliente dentro dessas dificuldades, dentro dessa área jurídica que você possa vir representar. E Shelley, você sabe que as custas, elas são extremamente importantes para grande parte das especialidades, tá? Porque, tirando aí um advogado criminalista, que vai ver custas muito pouco, né? Ele praticamente não vai recolher custas, vão ser poucas situações. De resto, o advogado, mesmo que seja em outras, que não seja na justiça estadual, né? Quem trabalha muito com o INSS, por exemplo, né? Que é previdenciarista e tal, ele vai ter que ver em algum momento as custas também lá da Justiça Federal. Também é um detalhe importante para ele estar atento. Mas, se você atua em qualquer outra área, e dentro da justiça comum, que é a justiça estadual, né, você pode estar aí com o direito do consumidor, você pode, de repente, ser especialista em direito de família, você pode ser especialista em sucessões, que é quem entra com os inventários, né, decorrentes aí de falecimento. Você pode ser especialista em direito empresarial. Olha só, já estou listando. Você pode ser especialista em direito tributário. Todas essas especialidades que eu estou falando, as custas são imprescindíveis para você. Você precisa saber esse assunto. Esse assunto vai trazer muitos benefícios para você no seu dia a dia no escritório. Vai trazer ganho de tempo para você no seu trabalho. Tá? Você vai ter mais tempo se você souber bater o olho, você souber entender aquilo ali, você sabe exatamente onde procurar os modelos, saber interpretar os modelos das custas. Isso tudo vai te trazer muita agilidade no dia a dia.
E vai te trazer essa confiança que a gente está falando. Essa confiança de saber dar essa informação para o cliente, tá? E isso tudo faz cada dia mais o seu negócio prosperar, né? Seu negócio Uhum. ficar com uma base muito mais fortalecida. Você tem condição depois de pensar, né, em expandir, enfim. São mil possibilidades. Aqui, né, nessa área que eu estou hoje, que é o empreendedorismo, né, na área educacional, a gente tem muito essas pequenas pautas de informação sobre sociedade. Uhum. E hoje eu vejo que no mercado é um perfil de advogado que falta no mercado. Eu saí buscando para ter informação para uma mentorada minha, que caiu numa situação, né, só para compartilhar um pouquinho com vocês, numa situação de que a sociedade que ela tinha, de fato, a pessoa falou que tinha que ser vendida como... Porque ela entrou com um contrato de sociedade, mas ela não queria sair perdendo, então eu tinha que ter um valuation, né? Então, um valuation é como a gente fosse vender para o mercado, não é a venda para a parte do sócio. E Uhum. a pessoa batendo o pé com isso, e ela acabou indo e vendendo essa parte quando ela foi fazer a análise realmente quanto valia a empresa, não era aquilo que ela tinha vendido, Nossa. né? Então, imagine ter que ir atrás de um profissional, um advogado que entenda realmente disso, porque sociedade é uma coisa muito complexa Muito e complexo. muito complexa, para ela conseguir realmente reaver esse dinheiro, porque Nossa. tinha contratado uma consultoria independente, o pessoal tinha analisado que não era aquele valor que ela quis comprar a parte da outra pessoa que não estava fazendo, ou que Caramba. tinha sido combinado na sociedade. Eu fiquei assim, gente, olha só, ela correu atrás de uma pessoa que não tinha esse entendimento e caiu naquilo que você fez uma live esse tempo atrás, que eu lembro, que as custas aumentaram depois. Por quê? Que a pessoa não tinha realmente esse entendimento né, do que poderia vir depois dentro desse Uhum. processo, além daquela parte inicial. Exatamente. Aí você pensa bem, ó, olha o prejuízo. E agora, para reaver? Nesse caso dela, ainda vai caber, de repente, uma ação judicial, né? Ela vai conseguir, vamos ver, espero até que ela consiga reaver dessa pessoa, né? De quem ela comprou, o valor que foi excedente, né? Dentro Sim, dessa avaliação. Mas nas custas, advogada que está aqui ouvindo a gente, você não vai ter essa oportunidade. Porque, infelizmente, se você não souber as regras, você pode ser que você pague muito mais caro do que você imaginava e esse valor não tem restituição, tá? Então vai ser esse tiro mesmo para o seu cliente e sem chance de devolução. Quer ver uma coisa que acontece muito, Oxélia, é o seguinte: muitos advogados têm o costume de. Porque a gente até é meio ensinado isso na faculdade, sabe? Pedir gratuidade de justiça para qualquer cliente. Ele chega e fala assim: não, vamos fazer o seguinte: primeiro a gente pede gratuidade de justiça. Só que, infelizmente, não basta. Antes, bastava que você fizesse uma declaração e colocasse no processo. Você fazia uma declaração para o juiz dizendo que você não tinha condições de arcar com as custas do processo. A gente chama isso de declaração de hipossuficiência, tá? Só que já há algum tempo os juízes não têm aceitado só essa declaração. Então, eles mandam vir tudo que é tipo de documento que comprove a sua renda. Ele pede seu imposto de renda, ele pede que você comprove seus gastos, às vezes pede até fatura de cartão de crédito, para poder ver realmente qual é a sua capacidade econômica. Por quê? Senão era muito fácil. Ninguém pagava nada. Todo mundo entrava na esteira ainda da gratuidade e ninguém arcava. Só que, gente, a justiça tem um custo. Tem um custo para funcionar, né? Então, por isso que você paga esse valor. Então, todas as pessoas que não se encaixam na verdadeira acepção do que seria ser hipossuficiente, ter esse direito à gratuidade,
Todas as pessoas que não se encaixam nisso, elas têm que pagar essas custas. Só que aí acaba que ficou um conceito muito... não é nada objetivo, é subjetivo. É o juiz que analisa aquela documentação toda e que fala se vai dar gratuidade ou não. E aí, se aquele advogado tem o costume de falar para os clientes dele que não, olha só, pode entrar aqui que a gente pede gratuidade, e não antecipa, e às vezes aquele processo vai ficar caríssimo dependendo da situação. Suponhamos aí, a pessoa não sabia e as custas do processo eram 10 mil reais. Aí sabe o que mais acontece? O advogado vira e fala assim, aí a pessoa vira e fala assim, olha só, eu quero desistir do processo, eu não tenho condição de pagar esses 10 mil reais. Só que não adianta desistir. A desistência não faz com que você tenha, que você se exonere dessa cobrança. Porque as custas são devidas a partir do momento que você entrou com a ação na justiça. Você foi lá e entrou com a ação, já era, tá devendo. E aí eu passei por uma situação dessa, viu, Daphne? Você falou, né? Eu passei. Eu, quando fiz a minha transição de carreira, eu não sabia que eu estava grávida. E aí eu fiquei desempregada porque eu me tornei estagiária, né? E eu tinha um imóvel na época. E esse imóvel estava vazio. Só que eu tinha feito um acordo com a empresa que eu trabalhava na época. E aí passou uns 2 meses, eu fui abrir meu MEI. E entrei com recurso depois, tinha uma pessoa que morava lá no meu imóvel, era alugado, e eu tive que entrar com uma ação de despejo na época. E olha só, eu não sabia, tipo, poxa, eu perdi o meu seguro, que eu tinha feito acordo, né, para ser mandado embora, e aí a advogada que eu contratei para a gente poder entrar com esse recurso de despejo, ela falou assim, não, você não está trabalhando. Eu falei assim, mas eu sou MEI, mas você tem atividade? Eu falei, ainda não, eu não tenho operação. Mas, tipo assim, vendia umas peças aqui, outra na época dava ali 500 reais, mas não dava para suprir, digamos assim, as custas que eram 1.000 e quase 2 mil reais na época. E foi indeferido o meu pedido, eu tive que pagar acho que 1.900 alguma coisa na época das custas. E tipo assim, ó, foi indeferido, e agora? Você tem 10 dias aqui para você pagar, pra gente andar com o processo. Aí eu fiquei pensando, poxa vida, a gente poderia não ter passado por essa dor de cabeça, né? Poderíamos já termos pegado esse investimento que poderia ser do processo antes, do que ficar nesse desespero agora que tem 10 dias para pagar, né? Exatamente. Porque é uma possibilidade que possa, sim, ser deferido. Mas é muito mais fácil se a pessoa tiver ali essa concepção que, opa, eu posso pagar isso aqui se for indeferido. E é de urgência, né? Não tem como esperar 30 dias para pagar aquele boleto das custas que foi gerada. Não tem como esperar. E é exatamente isso que você está falando, sabe? O advogado dá essa previsibilidade para o cliente, muda tudo. Olha o que a doutora Silvia está falando, que no estado de São Paulo também, que mesmo apresentando documentos, não estão conseguindo gratuidade. Exatamente por isso que eu falei aqui, doutora Silvia, porque é uma questão subjetiva. O juiz analisa. Mesmo que você traga todos os documentos, ele vai analisar os seus documentos e ele vai ter o critério dele lá pessoal, né? E ele vai analisar se vai ser o caso de deferir a gratuidade ou não. E olha o caso da Shelly, foi indeferido. E aí, de repente, ali em 10 dias, ela não tinha nem noção que aquilo ia custar R$1.900. Ela estava sem emprego, né? Com a MEI ainda não rendendo quase nada, não entrando quase nada, e teve que se virar para não perder a ação, porque precisava do imóvel. Então, você imagina com quantos clientes isso pode acontecer, né? E ela ainda está complementando aqui que muitos advogados não informam sobre esse pagamento mesmo na desistência. Pois é, doutora Silvia, eu não sei como é que é em São Paulo, mas aqui no Rio é assim. Se você não pagar, se o advogado não falar nada, o nome dessa pessoa é inscrito em dívida ativa. E aí, para você
por exemplo, que tem aí uma empresa, né? Suponhamos, Shelly, às vezes a sua empresa depois, em algum momento, você queira participar de uma licitação. Você não iria conseguir. Ou que você quisesse participar de qualquer situação governamental que te exija, né, aquelas certidões negativas, você já não vai ter uma certidão negativa, você vai ter uma certidão positiva, né? Aqui também. Então, aí em São Paulo também é a mesma coisa. Então, olha a gravidade disso. Imagina, né? Você aí depois, tempos depois, os clientes descobrem isso. Isso pode render até uma ação de responsabilidade civil para esse advogado, né? Isso aí é bem grave, né? Então, eu acho que é uma questão que a gente tem que parar de pensar que é um detalhe. Não é um detalhe, gente. É algo muito importante. E que agora vocês não estão mais desamparados, tá? Aqui no Rio de Janeiro, vocês não estão mais desamparados. Vocês têm agora com quem contar, tá? O Help Juris nasceu exatamente para isso. Nasceu para te dar aí uma luz, para te mostrar, opa, olha, o caminho é esse aqui, tá? Eu sei que custos é super complicado, mas com método, com metodologia, você consegue analisar tudo de uma forma muito mais simples, muito mais descomplicada. E aí ganhar todos aqueles benefícios que a gente tem conversado aqui na live, né? De tempo, enfim, de tudo que a gente está falando aqui esse tempo todo. Ah, e deixa eu falar também, interessantíssimo, que eu lembrei enquanto você estava contando a história aí da empresa, né, da compra lá, que não observou, pagou um valuation e depois, na hora da análise, viu que foi muito maior. Se ela for entrar com uma ação, né, para rever esse contrato de compra que ela fez, né, essa compra que ela fez, você sabe que se for aqui no Rio de Janeiro, ela vai pagar custas em cima do valor do contrato. Então, você imagina, se esse contrato, se esse valor que ela pagou, se for um valor super alto, ela ainda vai ter que desembolsar uma grana enorme só para entrar com a ação. E se o advogado não souber disso, se ele não tiver essa informação para passar para ela, você imagina o susto que vai ser. Aí já basta o baita prejuízo que ela teve, porque pagou muito além do que a empresa valia, e aí agora tem que pagar umas custas altas que ela não estava preparada, como no seu caso do despejo. Porque uma coisa é quando você está preparado, aí você analisa. Aí o advogado, ele mesmo pode te orientar em diversas possibilidades. Olha só, a gente tem aqui várias possibilidades. A gente pode pedir parcelamento dessas custas. A gente pode, de repente, vamos tentar extrajudicialmente? Vamos tentar um acordo sem entrar na justiça? Exato. E nisso, advogado, pense nisso como uma oportunidade, porque de repente você pode ganhar os seus honorários sem precisar nem entrar com a ação. Você pode cobrar os seus honorários só por estar resolvendo o problema da pessoa ali. Resolvendo o problema dela extrajudicialmente. Porque às vezes ela vira e fala assim, poxa, eu tenho que pagar, sei lá, 20 mil de custas. Às vezes compensa, ela perde um pouco, mas não tem todo aquele tempo de trâmite processual, não paga essas custas, vai receber um pouco menos da pessoa? Vai, mas não vai ter toda essa dor de cabeça. Então, se o advogado sabe orientar, né, o cliente nesse sentido, às vezes é uma situação que acaba todo mundo ganhando no final. Exatamente. Fazer essa observação sempre, né? Quem se antecipa, mais uma vez eu falo, quem se antecipa é rei. E se você entrega esse valor para o seu cliente, ele vai valorizar você como advogado lá no futuro. E não só valorizar como advogado, né? Outras pessoas irão precisar e essa pessoa vai fazer o marketing boca a boca, né? Porque a advocacia tem as suas peculiaridades de fazer o seu marketing jurídico, né? Quanto mais especialista, mais antenado, mais capacitado você tiver nessa questão de previsibilidade do que pode acontecer e trazer, antecipar isso para o seu cliente, com certeza isso te traz notoriedade, né? Te traz autoridade
nesse quesito. Com certeza. Eu acho que assim é uma situação que só tem ganho, né? Não tem. O advogado não perde nada em começar a observar esse assunto. Ele só ganha bastante mesmo, ganha bastante. Então, eu até, Shelly, olha só, eu entendo muito pouco de empreendedorismo, tá? Estou aprendendo agora sobre esse assunto. Você que entende muito mais, mas olha que legal, eu entrei aqui no site do Sebrae, né? Que para mim é uma referência assim nesse assunto. E eu achei muito legal uns conceitos que eu encontrei aqui, sabe? Que eu acho que tem tudo a ver. Olha só, ele coloca aqui que os empreendedores são agentes de inovação, que eles melhoram a qualidade de vida das pessoas. Eles impulsionam o crescimento econômico e contribuem para a transformação social. E ainda, olha que interessante, de forma bem simplificada, a gente pode dizer que empreender é também identificar oportunidades e transformá-las em negócios. Isso pode se dar, por Exatamente. exemplo, a partir de uma solução criada para sanar uma necessidade. Então, são conceitos que você para pensar e fala assim, gente, realmente é isso, né? O advogado, a função dele é exatamente essa, né? Ele está aqui no mercado para ajudar a promover justiça e para ajudar a resolver esses problemas. Ele vê uma oportunidade em solucionar todos esses problemas que a sociedade tem. Então, Exatamente. né? Você precisa realmente olhar para o seu escritório, né, para a sua atividade diária, como um empreendimento, que você precisa se dedicar a ele, investir seu tempo, porque vai valer muito a pena. Acho que a gente ainda tem esse conceito, né, do que é empreender, do que é. Às vezes as pessoas acham que é um negócio muito complexo e não é, né? O empreender tem a ver com a inquietude, né? Se eu estou inconformada com isso, eu preciso criar uma solução para isso, né? E eu crio essa solução e entrego para a sociedade essa solução. E que as pessoas me vejam como a pessoa revolucionária, né? Dessa inovação, né? Porque para a pessoa se, né, uma ideia aqui, se uma pessoa, um advogado consegue catalogar dentro de uma determinada expertise as custas ali, e aí o que acontece? Nasce a help jury, né? Para direcionar as pessoas em relação a isso, né? Foi essa inquietude sua, foi essa questão de inovar, de realmente trazer para as pessoas essa solução. Existe um caminho na qual a gente consegue diminuir o tempo e entregar excelência para o cliente, né? E assim veio a Daphne com essa ideia. E realmente é isso o empreender, é ter essa inquietude, né? Isso para mim não é legal, isso para mim tem que ter uma solução. Eu vou atrás dessa solução, vou catalogar essa solução e vou montar um método. E assim a gente coloca isso para a sociedade. E é exatamente isso que você está fazendo, Daphne. Ai, que bom, obrigada. É isso mesmo, gente. A ideia é essa. É pegar esse baita problema e transformar ele numa oportunidade para você no seu dia a dia, como advogada que atua aqui no estado do Rio. A minha intenção é te mostrar o caminho para você acelerar os seus processos aqui no TJRJ e receber os seus honorários mais rápido, né? Tudo isso através do correto recolhimento das custas, daquilo que você achava que era só um detalhe. Shelly, eu quero agradecer demais a sua participação, tá? Eu que agradeço pelo convite. Foi riquíssimo, muito legal trazer. E é legal porque a gente traz, o advogado precisa pensar nisso, sabe? Porque a gente traz a visão de alguém que não está no direito. E o que é mais importante, sabe o que é? Que os advogados precisam perceber que não é porque o cliente dele não tem direito que ele não vai entender nada sobre esse assunto. Então, pode ser, advogado, e já tem acontecido, tá? De pessoas que seguem aqui o Help Juris, não são formadas em direito e começam a entrar em contato comigo falando assim, poxa vida, eu passei por essa situação, igual que você me contou do despejo.
Se o meu advogado soubesse disso, tivesse me falado disso, teria sido diferente. Então, pode ser, advogado, que você, de repente, comece a ser aí cobrado pelo seu cliente, porque ele está aqui assistindo o Help Juris e vendo que existe, sim, solução para tudo isso, tá? E muito, muito obrigada, tá? Obrigada Eu que mesmo agradeço o por se convite. disponibilizar, por estar aqui conversando com a gente, tá bom? Muito sucesso para você no Emanas Group. Espero que você forme cada vez mais mulheres empreendedoras aí maravilhosas, que é isso que o nosso país precisa. De Sim. pessoas como você que levam essa visão inovadora, tá? E que enchem aí tanta gente de esperança. Obrigada pelo seu trabalho. Eu que agradeço você pelo convite. E conte comigo, precisando, estamos aí. É só chamar a Obrigada. gente lá no direct, é só vir no evento das Semanas Group, a gente Ai, vai estar de braços abertos para receber você. ai, obrigada, obrigada mesmo. Gente, uma boa noite a todos. Muito obrigada, tá, por estarem aqui presente com a gente hoje. Muito obrigada. Tchau, tchau. Até a próxima.